O domingo foi marcado por protestos em todo o Brasil. Mais uma vez, milhares de pessoas foram às ruas no país para se manifestar contra o governo Dilma. No Rio de Janeiro, domingo foi de evento teste para as Olimpíadas. Uma prova de ciclismo estava marcada pelo comitê organizador dos Jogos, mas essa foi a atividade menos comentada do dia na cidade. No cenário da praia de Copacabana, ponto turístico da cidade, o dia amanheceu iluminado por um céu claro e as areias ainda de manhã já estavam cheias. Mas o que realmente chamou a atenção da mídia no Brasil e no mundo foi mais um domingo de protestos contra a presidente Dilma Rousseff, o PT e o governo federal. Os protestos foram registrados em várias cidades no país inteiro. Os destaques em número de manifestantes foram São Paulo e Rio. Em todo o Brasil, foram 879 mil participantes, segundo números da polícia, em 205 cidades. Os motivos para os protestos deste domingo foram os mesmos dos eventos realizados em 12 de abril e 15 de março deste ano. Os manifestantes protestaram contra o governo federal, contra a corrupção, contra o Partido dos Trabalhadores e contra o ex-presidente Lula, por exemplo. O pessoal atualmente quer a governabilidade, porque do jeito que está, ninguém está aguentando mais. E o PSDB apoiou, mas o PSDB não está à frente, não tem nenhum político subindo em palanque, é uma manifestação apartidária, é o povo sem partidos políticos. Estamos aqui, é o povo, direita, esquerda, não importa, pessoas indignadas que querem mudanças de verdade, que querem o fim de um governo corrupto, mentiroso. Eu venho porque eu acredito que a gente pode mudar, porque a gente quer tirar o PT de jogo, a gente quer o Brasil de volta e a gente quer mostrar para a criançada que eles têm que lutar por aquilo que eles acreditam. Nós estamos vivendo um momento muito difícil na política brasileira, que esse governo não tem credibilidade, ele está destruindo o país, a corrupção é uma coisa muito triste para o país e a presidente Dilma eu acho que é conivente com tudo isso. Os protestos vincularam a imagem da presidente Dilma às denúncias de corrupção investigada pela Polícia Federal. Os manifestantes sugeriam o pedido de impeachment ou de renúncia da presidente, pediram investigação do ex-presidente Lula e novamente houve grupos pedindo intervenção militar no país. O Instituto Datafolha fez uma pesquisa entre os manifestantes deste domingo na Avenida Paulista. Para 95% dos entrevistados no protesto, Dilma está fazendo um governo ruim ou péssimo. Apenas 1% dos entrevistados disseram que o governo da petista é bom. O Datafolha também pesquisou a opinião dos manifestantes sobre a saída de Dilma do poder. 85% deles acham que Dilma deveria renunciar ao cargo. Quando a pergunta do Instituto foi sobre o impeachment, 82% disseram aprovar um processo de cassação do mandato da petista e 15% defendem que Dilma não merece sofrer impeachment. O perfil dos manifestantes em São Paulo também foi apontado pela pesquisa. 61% eram homens. Os participantes eram de várias idades, mas a maioria acima dos 50 anos. Quanto ao grau de instrução, a vasta maioria, 76%, tem o ensino superior completo, 4% tem apenas o ensino fundamental e 20% o ensino médio. E a renda familiar dos manifestantes na Avenida Paulista também chama a atenção na pesquisa Datafolha. 50% dos que estiveram na Avenida Paulista têm renda que vai de R$ 3.940 a R$ 15.760. Outros 14,39% ganham entre R$ 7.881 e R$ 15.760. E por causa das manifestações, o Palácio do Planalto se reuniu. O ministro da Comunicação Social, Edinho Silva, falou em coletiva que o país precisa acabar com o clima de pessimismo. As mobilizações, nós reconhecemos a importância, como por exemplo da mobilização de ontem, reconhecemos como uma mobilização importante, mas o governo vai continuar trabalhando, o governo vai continuar construindo a sua agenda, o governo acredita que as medidas econômicas que, em grande parte, já foram tomadas,
crie as condições para que o Brasil retome, num curto espaço de tempo, o crescimento econômico, para que o Brasil retome o projeto, né, que elegeu o governo da presidenta Dilma, reelegeu o governo da presidenta Dilma, um projeto de crescimento econômico, geração de empregos, distribuição de renda, de consolidação do Brasil no cenário internacional como um país com capacidade de crescer economicamente e provocar a inclusão social. Então, esse é o centro do governo. Por isso que o governo fala em otimismo. É importante que os brasileiros acreditem no Brasil, é importante que o empresariado acredite no Brasil. As condições que nós estamos passando nesse momento são condições de dificuldades, mas nós vivemos num país que tem todas as condições de superação e, em breve, nós estaremos colhendo os frutos das medidas que foram tomadas. Portanto, esse é o centro da atenção do governo, é a retomada do crescimento econômico e da geração de empregos. O ministro disse também que o governo encara os protestos como algo natural na democracia. O governo tem lidado com as manifestações como fatos naturais de um regime democrático. O governo tem lidado, portanto, com esses fatos dentro da normalidade democrática e assim nós vamos continuar fazendo. O que nós temos que entender é que num país democrático é natural que as manifestações ocorram. Bom, e aqui dentro do estúdio a gente está recebendo hoje Edson Trajano, economista. Professor Edson Trajano, muito obrigado, boa noite mais uma vez. Boa noite, Hélio, boa noite, amigos da TV Novo Tempo. Professor, bom, o próprio ministro estava aí encerrando a fala dele hoje à tarde, falando sobre o otimismo que o Brasil precisa ter, que a população precisa ter com relação às ações do governo. Agora, essas manifestações, até você estava comentando comigo aqui fora do ar, essas manifestações de ontem parece que tiveram mais foco do que a anterior, em abril, ou do que a do mês de março, no começo do ano, porque parece que tinham uma unidade maior em torno daquilo que era pedido. Isso. Nas manifestações de março, principalmente, nós tivemos um maior número de pessoas nas ruas, mas não tinha foco essas manifestações. Tinha cartazes pedindo um monte de coisas, então era difícil pensar em uma agenda de reivindicações. Agora, na manifestação de ontem, era muito mais claro uma oposição direta ao PT e à presidente da República, inclusive tendo como foco principal o impeachment. Então, essa é uma mudança nesse tipo de manifestação. Só que o número de manifestantes foi bem menor do que as primeiras manifestações feitas, principalmente a do mês de março. Sim, agora, com relação ao que o ministro Edinho estava falando hoje, a respeito desse otimismo que a população precisa ter com relação ao governo, você acha que está na linha certa? Qual é o grande problema, ao meu ver? Primeiro que nós vamos fazer manifestações para a saída da Dilma, pensando num processo de impeachment. É isso que a população estava pedindo ontem nas ruas. Agora, vai ser substituída por quem? Pelo PMDB? O PMDB nós temos que pensar que hoje já comanda as duas casas no Congresso Nacional e também não está fazendo um bom trabalho. Pelo contrário, tem atrapalhado. Então, nós temos na Câmara Cunha colocando fogo, ou seja, fazendo pautas que não fazendo oposição ao governo, chamadas pautas bombas, que não ajudam no ajuste fiscal, e o Renan Calheiros apresentando como a grande salvação do governo. Agora, nós não podemos esquecer quem é o Renan. Há 7 anos atrás, ele renunciou à presidência do Senado, para não ser cassado e perder os direitos políticos. Então, ou seja, não é alguém que pode ser confiável pela sociedade. Então, substituir por quê? Outra coisa, interrompendo você, professor, alguns cartazes também, por exemplo, numa sonora que a gente estava acompanhando e alguém falando nessa matéria, havia um cartaz ali atrás, fora PT, fora PMDB, fora PSDB, quer dizer, fora todo mundo, e aí, quem que vai? Não dá. Parece que falta um entendimento da população também a respeito de, a gente não pode simplesmente tirar o poder governamental e vai ficar aí sem governo nenhum. Nós temos que pensar a questão institucional, né? Se sai a Dilma, quem entra? O PMDB.
O PSDB e alguns membros do PSDB estão falando em nova eleição. Isso não dá. Não é cabível. Não dá, não é cabível constitucionalmente. Então, ou seja, se sair a Dilma, entra o PMDB, e o PMDB também não tem proposta para o país. Governou junto com o FHC, governou junto com Lula e não tem proposta. Então, o que faltam são propostas de mudanças reais, é isso? Isso. Em relação ao PT, é muito claro isso. Prometeu na campanha do ano passado o que não poderia cumprir. Isso gerou uma insatisfação da população, e não há dúvida disso. Então, o que caberia ao PT nesse momento é ao governo Dilma. Não o que o ministro falou. Não tem condições de falar para pedir apoio da sociedade se o governo não faz a parte dele. Então, ou seja, o governo deveria reconhecer que errou, pedir desculpa à população, mas só o pedido de desculpa não basta. O pedido de desculpa com proposta de ação.